Então, pessoal, eu vim aqui compartilhar com vocês o impacto que da pandemia Covid-19 teve na nossa experiência no centro de pesquisa. Mas antes, gostaria de começar a comentar o que é uma pesquisa clínica. Então, são pesquisas envolvendo seres humanos, doentes ou sadios, nas quais são testados, por exemplo, novos medicamentos, alimentos, produtos médicos e cosméticos. Ela acontece em 4 fases, mas antes de iniciar as fases do estudo clínico, ou de um ensaio clínico, ou de uma pesquisa clínica, acontece a fase pré-clínica, ainda quando a molécula está sendo avaliada, né, através de experimentos com animais. Então, só quando ela é aprovada sua segurança e eficácia, ela passa para as fases dos estudos clínicos, que começa com a fase 1. Nessa fase, cerca de 20 a 100 participantes, sempre indivíduos sadios, então sem a doença, e avalia principalmente a segurança e a dose ideal do produto, né, a tolerabilidade. Na fase 2, já é com o indivíduo doente, né, e avalia a eficácia e mais dados de segurança. Então, nessa fase, participam cerca de 100 a 300 participantes. Na fase 3, que a gente chama de estudos multicêntricos, que são estudos que já participam cerca de 5 a 10 mil participantes, né? Então, são indivíduos doentes, né? Onde participam diversos centros de diversos países, né? Com testes geralmente comparativos. Então, compara uma nova droga com droga que já existe no mercado, né? Versus o placebo. Então, o objetivo dessa fase é confirmar os dados de segurança e eficácia obtidos na fase 2, identificar as reações adversas e a relação de custo-benefício no curto e longo prazo. Avalia também a superioridade e obtém informações para a elaboração do rótulo e da bula do medicamento. E se aprovado nesta fase, então o patrocinador, ele requer o registro e a aprovação para o uso comercial. Esta fase 3 é a fase que a gente mais participa dos estudos clínicos na nossa experiência. Na fase 4, já é uma fase onde o medicamento já está inserido no mercado, então milhares de participantes, eles obtêm detalhes adicionais sobre a segurança e eficácia do produto, e também eventos adversos não identificados previamente, e os fatores de riscos relacionados. E esta fase obtém-se o controle, a avaliação através do departamento chamado farmacovigilância. Então, no nosso caso, a gente trabalha com pesquisas que acontecem em âmbito hospitalar, como exemplo, pesquisas relacionadas a AVC agudo, e em âmbito de clínica, âmbito ambulatorial. Então, com o advento da pandemia da Covid-19, houve um decreto do nosso estado, em 17 de março de 2020, decretando situação de emergência, um lockdown, e foi só permitido o funcionamento de serviços essenciais. Desta forma, houve um impacto mundial nas pesquisas clínicas com a suspensão dos procedimentos de seleção e de inclusão de pacientes. Considerando este impacto, né, que funcionavam só os serviços essenciais, né, os participantes dos nossos estudos, praticamente todos eram do grupo de riscos, houve cancelamentos de voos que impactou diretamente na chegada de amostras, na chegada de kits, e também na ida, né, dos exames laboratoriais até os laboratórios centrais. E houve também cancelamento dos transportes, e isso também influencia diretamente, porque a gente não consegue encaminhar da mesma forma as amostras até o laboratório central. E a suspensão do transporte público e a redução significativa do transporte de aplicativo, o que impactou na vinda dos nossos pacientes até o centro. E pela apreensão e medo do contágio, muitos pacientes não quiseram vir até o centro. Então, foi necessário, no nosso centro, na neurológica, elaborar um plano de contingência emergencial por parte
da CRO e por parte de cada centro, né, dependendo da sua situação, estabelecer novos critérios de avaliação, como exemplo, um estudo que nós fazíamos, a checagem dos sinais vitais, não puderam ser mais feitas, então, os pacientes tiveram que checar suas pressões em domicílio, e aqueles que tinham, né, o aparelho, as visitas passaram a ser realizadas por telefone, e houve muitos desvios de protocolo, devido às visitas fora das janelas, às amostras laboratoriais que não puderam ser coletadas, e alguns dados, como os dados dos sinais vitais, foram interrompidos. Nós tivemos que nos adaptar, então, utilizando a telemedicina, o teletrabalho, as reuniões, as visitas de iniciação, a monitoria e os treinamentos foram todos via web. O início de novos estudos foram protelados e houve alteração dos formulários e CRF. E lembrando que cada alteração de um formulário em pesquisa clínica, ele precisa passar pelo CEP do centro coordenador, precisa passar pela CONEP, e depois de aprovado, precisa passar, né, para aprovação de cada CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa de cada centro. Então, a retomada das randomizações está acontecendo em ritmo lento, né? Foi necessário haver uma restrição de acompanhantes e outras medidas que foram solicitadas para a gente evitar o risco diminuir o risco de contágio, né? E a demanda para o fornecimento de materiais para avaliação no domicílio. Como exemplo, nesse estudo de AVC que nós aferimos a pressão, os pacientes que precisam do esfigmomanômetro para aferir a pressão em casa, foi solicitado a aprovação para a compra de equipamentos para que nós pudéssemos fornecer aos pacientes. E a elaboração de material informativo. Então, as nossas considerações finais com a pandemia da Covid-19 causou grande impacto, exigiu uma pronta resposta em um plano de contingência rápido. A comunicação foi eficiente à distância, precisou ser eficiente à distância, e exigiu muito dos centros e da CRO flexibilidade e resiliência para poder superar, né, esse momento. Nós concluímos que com a pandemia, nós também foi possível aprender que alguns procedimentos podem ser realizados fora do centro, que a comunicação efetiva em ambientes virtuais acontece, com empenho e articulação dos gestores, foi possível, né, agilizar a realização de exames, reduzir o tempo de internação e ampliar o número de leitos hospitalares e de leitos de retaguarda. Foram alguns dos nossos muitos aprendizados. Eu agradeço a atenção de todos.